As birras das crianças são muito comuns. Quem nunca, né, presenciou aquela cena de uma criança se jogando no chão dentro do shopping ou no mercado? Os pais nessa hora ficam sem saber como agir, não é? Para ajudar você aí que tem criança em casa, nós vamos conversar ao vivo agora com a neuropedagoga e escritora Maia Engman. Ela está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Vilca. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também. Gente, a Maia, ela é autora do livro Como Lidar com Birras e também escreveu Inteligência Emocional para Pais e Filhos. Então, é alguém que tem ali muita propriedade para falar sobre esse assunto. Eu quero saber, primeiro de tudo, de onde surgiu esse interesse, Maia. Justamente por ser um dos maiores desafios, né? Eu também, no meu começo de transição da educação tradicional para a educação positiva, precisei aprender a lidar com as birras de uma forma que promovesse saúde emocional e saúde, inteligência emocional para os meus filhos. E aí, conforme eu fui estudando sobre isso e fui sentindo alívio em ter neurociência, me explicando o que fazer, eu pensei, bom, preciso compartilhar isso com outras pessoas que talvez também se sintam angustiadas diante das birras dos próprios filhos. E aí eu descubro que acho que 99,9% das famílias passam por isso e também ficam angustiadas. Então, que bom que nós temos esse conhecimento hoje para espalhar aí, para ajudar as famílias, porque as crianças precisam de adultos que as acompanhem durante esse momento de um lugar de muita amorosidade, né? Não permissividade, nem autoritarismo, mas de muita amorosidade. Então, assim, veio de uma necessidade minha, mas eu fui percebendo que é uma necessidade universal. E a gente poucas vezes sabe lidar da maneira adequada com a birra das crianças, né? Se o emocional da criança ali tá explodindo de sensações, o do adulto acaba fazendo a mesma coisa se não tiver um preparo. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, sempre dizem que os pais precisam manter a calma como se isso fosse fácil, né? Como que a gente faz? Não, fácil realmente não é. Mas o que eu gosto sempre de trazer para as famílias é, ao invés da gente começar a encarar e tentar resolver as situações que são as mais desafiadoras, como você nomeou aqui, né? A situação da birra no shopping ou no supermercado, é assim, eu sempre falo, isso daí assim, é nível hard, sabe? Já estamos no nível assim, muito avançado. Vamos primeiro começar a lidar com os pequenos desafios que a gente tem no nosso dia a dia dentro de casa. Porque pelo menos dentro de casa eu não vou sentir o olhar das pessoas me julgando, provavelmente vai ser mais fácil eu conseguir me regular para estar presente para o meu filho. Então, acho que primeiro alinhar um pouco essa expectativa. É normal que num ambiente onde tem muitas pessoas observando, a gente tenha mais dificuldade. Então, vamos começar por algo um pouco mais acessível, vamos tentar dentro de casa. E aí, agora o convite, né, é a cada birra que for acontecer, tentar desenvolver esse músculo da calma e vai levar tempo, né? Nós também estamos num processo de aprendizado, ninguém aqui nasceu sabendo ser mãe, ser pai, ainda temos resquícios, inclusive, de uma educação extremamente violenta, né? Que bate na criança, que castiga a criança, que grita com a criança, e é uma coisa que nós não queremos fazer mais, mas às vezes o nosso automático ainda vai ser isso. Então, muito importante a gente começar a desenvolver essa habilidade de ter um espaço de reação um pouco maior, de estudar bastante sobre educação positiva, porque eu percebo, por exemplo, na minha experiência também, que se eu fico vários dias sem ler sobre, sem estudar sobre, parece que eu vou me afastando cada vez mais desse conhecimento, e aí na hora do vamos ver, parece que eu estou com menos recursos, com menos paciência. Então, até nesse sentido de se alimentar diariamente de conteúdo, de informação sobre a educação positiva, porque eu me sinto mais ancorada na hora do desafio. Então, não é que a gente vai sentir calma sempre o tempo todo, mas o que vai acontecer é que a gente vai progressivamente aprender a ter mais recursos, mais calma, mais empatia. Eu acho que é importante trazer uma questão assim que até agora, muitos adultos têm uma visão bem deturpada sobre o comportamento da criança, sobre a birra, uma visão bem pejorativa. E conforme eu vou tirando essas vendas dos olhos e realmente entendendo a origem das birras, que não é mau comportamento, isso daí é crença popular. Né? A neurociência é muito clara quanto a isso. A birra, ela é uma explosão emocional, assim como qualquer ser humano tem. A diferença é que o adulto não vai se jogar no chão quando
o seu time preferido não ganhar, por exemplo, porque ele já tem uma certa maturidade no cérebro, ou deveria ter. As nossas crianças não têm isso ainda, então elas precisam da nossa empatia em promover um espaço seguro, sustentando ali os limites, enfim, necessários, mas entendendo que é um filhote de humano que ainda está aprendendo e que vai eventualmente se frustrar, sim, quando as coisas não vão do jeito dela. A gente tem que pensar que até para nós que somos adultos e que temos essa maturidade que você mencionou, é difícil ser contrariado. Imagine para uma criança, né, que viveu tão pouco, ainda não sabe muito bem nem o que está sentindo. A gente tem dificuldade também de dar nome às nossas emoções, por exemplo. Então, para uma criança fazer isso é ainda mais complicado. Como que a gente faz então, já que a nossa sociedade é muito, às vezes, não compreende os pais que tentam ter uma abordagem um pouco diferente. Acreditam que a abordagem tem que ser aquela mais enfática ali de gritar com a criança e tudo mais. Como que a gente estabelece o limite entre a permissibilidade e o rigor ali na hora de lidar com uma situação como essa? A permissividade e o autoritarismo são, na verdade, apenas duas faces opostas da mesma moeda, né? Porque no autoritarismo o adulto é o centro, no sentido de que ele é o que está conduzindo absolutamente tudo e a criança não tem voz, mas na permissividade o adulto também ainda é o centro, no sentido de que ele está negligenciando a criança. E nós não queremos nenhum nem o outro, porque em ambos esses cenários a criança é invisível e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, o que a educação positiva traz é um caminho completamente alternativo, no qual nós trabalhamos com a colaboração. Então, às vezes os adultos acham que o limite tem que vir com a fala grossa, com uma postura de inquestionabilidade, né? E a criança não precisa disso para compreender o que significa um limite. Então, dando um exemplo aqui bem concreto, sei lá, a criança que quer chupar um pirulito antes do almoço. Gente, vamos dar um exemplo assim, bem aleatório. Eu sou o adulto da relação e eu entendo que não posso dar um pirulito porque ele não é nutritivo para aquele momento, porque ele contém muito açúcar, porque a criança precisa primeiro comer um arroz, um feijão, enfim, uma comida que vai nutrir o corpo dela, e aí depois, enfim, dependendo da configuração familiar, às vezes a gente dá um doce, não, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu, que sou a que tenho o cérebro maduro na relação, consigo fazer todas essas reflexões, análises, esses planejamentos. A minha criança não. E nem tem obrigação de conseguir, né? Porque ela, afinal das contas, ainda é um filhote. E aí, quando eu digo para ela que eu não vou dar esse pirulito e ela fica frustrada, eu preciso entender que ela tem todo o direito de ficar frustrada. Ainda assim, eu não vou dar o pirulito porque eu sou guardiã da saúde dela. Mas essa criança não precisa gostar da minha decisão. Ela não precisa ser grata a mim porque eu estou cuidando dela. Essa é a minha obrigação. Ela não me deve nada nesse sentido. E é aí que a gente entende que a gente pode sustentar o limite, né, de não dar esse pirulito sem machucar, sem ferir, esperando essa criança expressar o que ela precisa expressar em termos de frustração, porque uma vez que ela coloca tudo para fora, aí ela vai conseguir se regular novamente com a nossa corregulação, que é o quê? Eu tô aqui com você, meu amor. Eu sei que você está frustrado por causa do pirulito. Eu te entendo. E se eu fosse da tua idade, eu também ficaria frustrada igual você. Eu tô aqui. No meio dessa tempestade emocional, continuo ao teu lado. Eu acho que tem uma frase que me ancora muito, que eu quero compartilhar com quem está assistindo aqui, que é a seguinte frase: é muito fácil e conveniente amar e tratar bem nossos filhos só quando eles são bonzinhos. É na hora em que eles estão tendo essas explosões emocionais, em que eles estão frustrados, com medo, tristes, enfim, tendo um momento de vulnerabilidade, que nós precisamos provar que a gente está do lado deles para o que der e vier. É isso que desenvolve inteligência emocional nas nossas crianças, a certeza de que elas têm com quem contar. E os adultos também precisam cuidar da própria inteligência emocional, correto? Porque o que a gente percebe é que essa rotina vai gerando um cansaço muito grande. Então, o pai também, a mãe também, o responsável, ali, o adulto da relação, vamos dizer assim, precisa se cuidar e se proteger emocionalmente também, correto? Sim, com certeza. E aí a gente entra num, enfim, num assunto bem
complexo, porque também existe uma questão de privilégios, né? Se uma família, por exemplo, está sobrevivendo à base de um trabalho que são 3 turnos, por exemplo, né? E aí quase não sobra tempo realmente para esse adulto, dificilmente ele vai conseguir ter paciência com essa criança. Então a gente começa a perceber com essa pergunta que você traz, que a questão do autocuidado e da inteligência emocional não é só uma questão de querer, mas está também intrinsecamente correlacionada à estrutura social de um país, às políticas públicas que existem, a forma que existe essa desigualdade social e que existem pessoas que não têm nem de onde tirar paciência e calma porque elas estão apenas sobrevivendo. Agora, considerando um contexto onde a pessoa tenha privilégios, que é o meu caso, por exemplo, onde ela tenha, assim, tempo de sobra, aspas, né? Mas que ela tenha ali um certo tempo para poder se cuidar, aí a gente vai precisar usar esse tempo, sim, para a gente tomar cuidado e para a gente olhar para as nossas necessidades. E uma pequena coisa, por exemplo, que eu tenho muito cuidado em manter diariamente é o horário que eu vou para a cama. Às vezes a gente cai no vício, né, de ficar no celular. Acho que você até comentou isso antes, em algum momento, e a gente fica usando o celular à toa, né? Então a pessoa às vezes deita na cama e fica lá, e fica olhando coisa totalmente aleatória no celular, e aí aquilo vai comprometendo o sono dela, e ela não dorme muito bem porque o sono vai ser superficial, e aí no dia seguinte está mais irritado com o filho, e aí vira uma bola de neve. Então, assim, dá para a gente ter um pouco mais de cuidado com esse autocuidado realmente nosso, e uma das coisas que a gente precisa cuidar é, por exemplo, a questão do sono. Se a pessoa tiver condições financeiras, também buscar terapia, mas eu também sei que nem todo mundo tem acesso a isso. Mas uma outra coisa que nós podemos fazer também é sempre estar conversando com pessoas de confiança. Isso pode ser profundamente terapêutico para qualquer pessoa. Então, você estar com uma pessoa que você confia, que não vai te julgar, que não vai apontar o dedo para você, que vai apenas ser colo e te escutar, pode ser extremamente regulador para você. E quanto mais relaxada, relaxado, regulada e regulado você estiver, mais disponível você vai estar para o teu filho, né? Então, a gente vai tentando olhar para a nossa realidade e implementando o que for possível para podermos ter o autocuidado, porque aí a criança sai ganhando com isso também. E toda a sociedade tem que aprender também a não julgar os pais, julgar quem está perto ali no momento que uma criança começa a dar birra, porque a gente já entendeu que faz parte do processo de amadurecimento dessa criança. Sim. E o que eu posso fazer? Se eu tenho uma criança em casa e eu estou indo para o mercado, ou estou indo para o shopping, estou indo para qualquer outro lugar com essa criança, que tipo de medida quem está acompanhando a gente agora pode adotar a partir de hoje, antes de sair de casa, para tentar evitar que uma birra aconteça? Tem como fazer alguma coisa? Tem como fazer muita coisa. Primeiro que a gente tem que entender como é que é a relação no dia a dia. Por quê? Se eu sempre sou ríspido, se eu sempre sou grosseiro, se eu sempre sou violento, se eu sempre sou inflexível com a minha criança, ela tende a ter muito mais birra. Inclusive, quando eu ministro aulas sobre birras, eu sempre falo que antes da gente se preocupar com a birra em si, tem um monte de coisa que a gente tem que ver antes. Como é que está essa relação? Uma criança que está numa relação segura, acolhida, conectada, amorosa, é uma criança que tende a fazer menos birras menos intensas e menos duradouras. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu trato a minha criança no dia a dia? Como é que eu alimento ela emocionalmente? Outra coisa que eu preciso levar em consideração: achar que a gente vai no supermercado com a criança e ela não vai pedir nada é ilusão, gente. Então, se você está levando o teu filho para fazer compra, saiba que ele vai querer pegar mesmo tudo que está na frente, porque é um lugar super colorido, com texturas super interessantes, a criança vai querer mexer nas coisas. Então, às vezes a gente quer fazer a coisa com pressa. Com criança, já conte que não vai ser possível fazer com pressa. Já some um tempo maior para que você consiga fazer as compras, levando em consideração que você está com o filhote junto. O horário também dessa compra, se você for fazer compra logo antes do almoço, essa criança vai te pedir trocentas mil coisas para você levar para casa, e aí você vai ficar sem paciência, mas também a criança está com fome, quer dizer, até eu, né, se for para o mercado com fome, eu vou acabar comprando mais do que eu preciso,
por causa da minha fome. Então, veja, tudo que eu trouxe para você aqui, com esses 3 exemplos, não é sobre a criança, é sobre o adulto. É o adulto assumindo a responsabilidade, o adulto usando o cérebro maduro que ele tem, porque a criança não tem como ser a responsável em fazer a compra ser mais tranquila, em fazer as coisas serem mais fáceis. Eu, que sou o adulto da relação e tenho cérebro maduro, que preciso me preocupar com isso. Então, se a gente estiver cuidando dessas coisas, a probabilidade de uma birra acontecer está muito, muito reduzida. Perfeito. Antes da gente finalizar, só para a gente entender, a birra da criança é considerada normal em determinada faixa etária ou isso varia muito? Bom, essa pergunta é ótima, porque eu conheço vários adultos que fazem birra até hoje, né? Então, assim, às vezes a gente discute com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e fica batendo porta, batendo armário, fechando gaveta com força, ou a gente fica dando gelo no nosso parceiro, nossa parceira, quando a gente teve uma DR. Quer dizer, isso tudo é birra, birra de adulto. Então, assim, a tendência é que existam menos birras e menos explosões emocionais quanto mais inteligência emocional eu desenvolvo. E eu desenvolvo mais inteligência emocional quando, na minha infância, eu tenho um adulto que é amoroso, que é conectado comigo, que me acolhe nesses momentos de explosão, ao invés de me castigar, de me bater, de gritar comigo. Porque, pessoal, a criança não aprende a se comportar quando a gente é bravo, quando a gente bate, quando a gente castiga. A única coisa que ela aprende quando fazemos isso é que nem em mamãe e nem em papai ela pode confiar. Olha só, então pelo que você está dizendo, é verdade aquela história de que a criança aprende muito pelo exemplo, né? Também. Tá certo. Maia, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Foi ótimo. Daria pra gente Agradeço. conversar o dia todo aqui, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Um abraço, Eu até que mais. agradeço pela possibilidade, pelo espaço. Tchau, tchau.